Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao FolhaCast, o podcast da Folha da Mulher. Eu sou Kátia Velo, artista visual, colunista cultural e agora também apresentadora do FolhaCast. Temos a colaboração aqui do Has4Tag, da Juliana Morgado e toda a equipe. E além disso, temos o aniversário de 14 anos da Folha da Mulher. Vamos dar início ao primeiro episódio, o episódio inaugural do FolhaCast. E para isso temos duas convidadas muito especiais aqui no programa. Temos a Juliana Souza e a Fran Cândido. Sejam muito bem-vindas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse primeiro episódio. Vou falar um pouquinho de vocês. Sei que vocês têm bastante coisa para falar, mas hoje a gente vai só dar uma introdução e aí durante a entrevista as pessoas vão conhecendo melhor vocês. Então, Juliana Souza é mentora, palestrante e idealizadora do Ladies, né? O grupo Ladies, que agora é Ladies. Trabalha com conexões estratégicas entre mulheres empreendedoras. Fran Cândido, fotógrafa e retratista de empreendedores desde 2008. Olha, daqui a pouco vamos fazer 20 anos. Trabalha com imagem, presença e posicionamento profissional. Isso. Sejam muito bem-vindas, agradeço muito vocês estarem aqui nesse programa inaugural. Então, podemos começar a entrevista. Mas, na verdade, é um bate-papo, né? Um bate-papo, uma coisa leve, que o objetivo principal do podcast, o FolhaCast, é que a gente possa inspirar as pessoas, trazer histórias, né? Então, esse é o principal objetivo, né? Então, a gente, num bate-papo gostoso, a gente espera que a gente possa passar isso. Então, vamos começar por você, Juliana. Juliana, quando você percebeu, assim, que você poderia ter esse tino, essa coisa, assim, de poder trabalhar com as mulheres empreendedoras? Você falou assim, olha, aí eu acho que realmente eu vou poder ajudar as mulheres. É um nicho, né? É um nicho. Eu estou aqui realmente muito feliz de estar participando do FolhaCast, né? Esse primeiro episódio, pra gente que já fez podcast, que já participou, e é um bate-papo mesmo, né, Kátia? É muito gostoso isso, ainda mais com a minha parceira de vida aqui, de negócios, a Fran Cândido. Então, assim, para mim, quando eu decidi trabalhar com esse nicho feminino, tá fazendo uns 10 anos, né? Mas eu acredito que essa parte sempre foi muito minha, assim, de liderança, de participar desses movimentos. Então, assim, desde que eu era jovem, eu fiz uma palestra agora para jovens e eu falava, gente, quando eu estava jovem, eu também já liderava. Já tinha essa questão de estar, ou alguém me colocava na liderança por ter, né, esse jeito. Então, mas eu acredito que, assim, de negócios mesmo, começou há 10 anos que eu entendi esse nicho diferenciado, decidi trabalhar exclusivamente com mulheres. Porque não é fácil essa coisa de realmente orientar, mentorar empresárias, né? O que você acha, assim, que você pode falar, olha, agora eu posso ajudar essas mulheres, você, como você falou, quando você sempre teve esse lado de liderança, né? Mas você falou assim, agora eu vou assumir isso profissionalmente. E como que eu vou fazer? Como que surgiu essa ideia? Foi uma coisa que foi alimentando, você acordou falando, agora eu vou começar. Então, o empreendedorismo para mim foi algo muito que foi acontecendo, né? O empreendedorismo na minha vida. Eu sempre fui empreendedora nata, sempre vendi algo, sou vendedora, que eu falo assim, sempre vendi algo. Então, para mim sempre foi muito fácil isso. E a partir do momento que eu entendi que as pessoas queriam aprender um pouco mais, aí veio essa parte de falar sobre mentoria, né? Sobre como a gente faz a consultoria para as empresas. Eu sou formada em administração com ênfase em marketing. E é um estudo que fala muito sobre você ajudar pessoas a apoiar empresas, a analisar as empresas para que elas possam seguir. Então foi ali que eu entendi. Desde que eu fiz a faculdade eu já entendia, mas aí eu fui para outros ramos, outros lugares. E quando eu entendi que as pessoas me pediam, né? Eu trabalhei com joias mais de 10 anos, sou apaixonada nas joias, mas daí eu entendi que eu precisava ajudar as pessoas a vender, ajudar as pessoas nas empresas, ter um apoio.
apoio, fazer toda essa parte, né, feminina que eu gosto tanto. E ali foi o clique que, né, no caso, o grupo em si, há 8 anos atrás, que foi, lancei, né, a ideia do grupo, e ele foi se moldando e eu vendo essa necessidade que as mulheres tinham de reunião, de encontros, foi através até de mim, porque eu tive o terceiro filho, né, eu tenho 3 filhos, e quando eu tive o terceiro filho, eu falei, eu preciso de um momento onde eu não fale de filhos, eu fale só de negócios, eu não quero falar de casa, eu não quero falar, né, eu quero sentar num momento e dizer assim, olha, agora eu quero falar de negócio, eu quero pensar em mim, quero me arrumar naquele dia, e foi assim que começou, na verdade, essa minha ideia de trabalhar com mulheres. Ah, exatamente, eu senti que estava faltando alguma coisa, essa parte, porque realmente, né, falar sobre coisas diferentes, sobre esse mundo de empreendedorismo, que é um mundo que a gente sempre esteve um pouco à parte, né? Então, eu acho que você encontrou um nicho muito interessante e isso é muito bom e você já tinha todo esse jeito que acaba essa expertise, né, que é uma forma de expertise, ajudando, colaborando e, mais importante, unindo essas mulheres, né? Que é isso que eu acho que é uma coisa Eu acredito, importante. então, que começou por mim. Se você me perguntar onde começou, por mim, pela minha necessidade. A necessidade que eu encontrei e das mulheres que estavam à minha volta. E aí, só cresceu. Ai, que massa, muito bom, muito bom. Obrigada. Sabe que eu sempre comento que quando nasce uma criança, geralmente nasce uma empreendedora. Muitos negócios, eles nascem da necessidade da mulher ficar em casa, querer estar com os seus filhos, né? Então, a Ju, quando teve o terceiro filho dela, foi mais ou menos isso. Corajosa, hein? Corajosa. Corajosa e empreender. Criança é fácil, empreendimento é difícil. Não, as duas coisas são bem complexas. Desafiadoras, né? Mas eu acho muito bacana essa coisa desse movimento feminino, né? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Fran. Fran, eu sempre ouvia muito falar, até não entendia muito quando era criança, que o hábito faz o monge. No seu caso, fez a freira também, né? Por um tempo. E aí eu queria que você falasse assim para mim, se realmente isso faz sentido, esse dress code, essa coisa de você se portar, se vestir de determinada forma, como você vê isso dentro da sua profissão? Sim. O que acontece, né, como eu brinquei que as mulheres, elas iniciam um empreendimento junto com a maternidade, é que elas não têm essa mentalidade de que, eu sou uma empreendedora. Quando eu comecei, realmente, eu também não tinha essa ideia que eu sou empreendedora. Eu tirava foto para pagar conta, eu tirava foto para poder, eu estava em depressão, então, assim, todo esse processo foi assim, até que eu encontrei com a Ju e eu descobri que eu era uma empreendedora. Então, quando mudou uma chavezinha dentro da minha cabeça, eu comecei a entender que, assim, tudo comunica. Então, quando a gente começa a se portar com aquilo que a gente descobre de fato quem a gente é, e a gente começa a transmitir isso, realmente, como é que o hábito faz o monge. Isso. E aí, mas muitas vezes as pessoas que vêm até mim, elas já são pessoas ótimas, são pessoas de uma capacidade profissional, capacidade técnica enorme. Só que elas acham que isso basta. Só que a outra pessoa vai olhar e vai ver uma pessoa comum. E hoje em dia, vence quem está preparado. Então, se você digitar lá no Google, por exemplo, artista plástica, vai aparecer, né, milhares. E nossos olhos levam em torno de 3 segundos para julgar se confia ou não numa pessoa. Se você se parece com uma pessoa comum, então seus olhos já vai passar e dizer assim, próximo, e até que em determinado momento vai bater o olho e dizer assim, essa aqui é uma artista plástica. Então, o meu slogan sempre é, descubra quem você é e seja de propósito. Então, assim, o hábito faz o monge? Faz, mas eu acho que é um hábito diferente, não o hábito da roupa, né, veste? O hábito de dentro, o hábito de você querer empreender e querer ser visto e mostrar o seu serviço. Ah, é maravilhoso. E outra coisa, não é? Eu acho que você fala de algo com muita propriedade porque você passou por essa transformação. Nós somos vizinhas de página, né? Você ficou, né? Ficamos a mesma página na Folha da Mulher e você mesma colocou algumas fotos algum tempo atrás, que eu achei muito legal, sobre o seu processo, como você estava antes e como você está agora. A forma como você se vestia, o seu cabelo, não assim essa coisa que todo mundo coloca superficial. Você vê pela postura, por tudo mais, que havia essa mudança, e isso é uma coisa muito bacana. E sobre essa questão dos 3 segundos, né, eu acho muito interessante, porque nós tivemos que realmente ter, e até hoje temos essa coisa de avaliar, porque a gente estava lá, né, homens primitivos, quando a gente encontrava um outro, a gente sabia o que ia acontecer ali, né, o que eu faço? Instintivo, não é? Então a gente já fazia um julgamento ali, e tínhamos que fazer, né? Então, esse posicionamento, essa coisa... tá certo que existe uma disseminação muito grande de imagens, de informações, mas esse cuidado
é muito importante. Até porque o nosso, como você bem disse, nosso cérebro ele é treinado há muitos anos. Então, assim, hoje um grande problema a gente tem é a inteligência artificial. Então, assim, por mais que a imagem seja bela, o que vende, o que atrai o cliente não é a beleza apenas, mas a verdade que está por trás. Né? Então, por isso que o slogan faz muito sentido, né? Descubra quem você é. Porque as pessoas, elas podem vir pela imagem, mas elas vão ficar e elas vão comprar pela a sua verdade que está ali, né? Então, nós somos treinados, nosso cérebro foi treinado a confiar ou desconfiar há muitos anos. Então, esses 3 segundos é aquele julgamento, sabe? O santo não bateu? Antigamente dizia isso, hoje não, não rolou a química mesmo. Verdade. Mas porque algo no nosso cérebro alertou, olha, não confie nele, ou então confie plenamente nele. Perfeito, foi ótimo. Eu já aproveito esse gancho para falar com a Ju, porque, inclusive, no artigo da Folha da Mulher desse mês, você fala sobre esse tema que a gente vê tanto hoje em dia, né? Seguidores, network, né? Umas palavras tão bonitas, inclusive, que só que vão perdendo um pouco o sentido. Inclusive, até a palavra amigo havia pensado, né? Ela perdeu um pouco a Você está sua fazendo força. network entre amigos agora. Então, ao mesmo tempo que tudo ficou mais fácil, mais rápido, que a gente pode se comunicar, interagir, as conexões verdadeiras, elas se perderam, né? E você falou com muita propriedade sobre isso na Folha da Mulher desse mês. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sou especialista em conexões, falo isso porque há muitos anos eu conecto pessoas. E eu entendi, com o passar do tempo eu entendi muito mais, lógico, né? A maturidade faz isso também com a gente, né, Kátia? Então, quando a gente é muito mais jovem, a gente entende que conecta pessoas, mas não sabe o que aquilo vai virar. Agora não, eu tenho certeza as pessoas que eu conecto e que viram depois negócios, ou que viram amizade, ou que né? O que pode se virar com aquilo, né? A Fran tem falado muito sobre essa questão de como você se veste, como você se aparenta, porque assim, adianta eu fazer uma foto com blazer se eu nunca vou usar blazer no meu trabalho? Então assim, não vai adiantar. Então assim, a verdade precisa comunicar. Lógico que eu fiz uma palestra e falei assim, gente, eu não lavo a louça de salto, eu não fico em casa de salto o dia inteiro, mas eu gosto de usar salto para fazer minhas coisas, para me apresentar, para atender um cliente, é importante isso. A gente não pode também, né, pensar diferente disso. Então eu falei na Folha da Mulher desse mês muito sobre essa conexão verdadeira. Essa de verdade mesmo, que a gente vai ali, conversa, porque rede social ela é muito importante, mas não o teu número de seguidores. Porque assim, coloca numa fila que seja 100 pessoas que estão te seguindo. Gente, é muita gente, e são pessoas de verdade. Agora tem gente com 100 mil seguidores que não são de verdade, que ali tem uma métrica e tudo mais, isso a gente não vai falar sobre isso, sobre essa parte do marketing, mas a importância de você se conectar com aquelas pessoas, de você ter um contato, conversar, né? Então assim, eu falei muito sobre isso, porque eu acredito, para mim a conexão ela é muito importante em qualquer meio, na amizade, como você falou, no trabalho, nas relações interpessoais, nas relações comerciais, toda parte, você se conecta, como a Fran falou, eu nasci me conectando, porque eu tô chorando, tô me comunicando ali e falando para as pessoas o que eu estou precisando. Então a gente nasce já, não só comunicadora, mas conectada com alguém. Isso. E como já dizia nosso amigo Chacrinha, né, quem não se comunica se trubica, né? Então realmente a comunicação é muito importante. E as redes sociais estão mais para redes só do que sociais. As pessoas às vezes assim, marcam aquele bendito café que nunca sai, né? E ao mesmo tempo na rede social você sabe onde a pessoa estava, o que ela estava fazendo, onde ela estava, que é importante. Inclusive, o FolhaCast surgiu disso, para que as pessoas entendessem que além do físico, ele também vai ter aqui para vocês estarem junto com a gente. Mas tem as duas partes. Eu acredito que a comunicação, ela precisa estar em todos os meios. Rádio, TV, podcast, jornal, que eu levo, né, comigo com muito carinho, mais de 5 anos aí de parceria, porque eu acredito, muitas pessoas vêm por ele, as pessoas estão sentindo falta desse toque, né? Eu li um livro esses tempos e eu queria terminar o livro. Então, assim, eu não tinha esse tempo, mas eu tinha 2 horas dirigindo. O que eu fiz? Eu ouvi o audiobook. Não que eu amo o audiobook ou que eu amo a leitura. Isso existe um equilíbrio, eu acredito que tudo é equilíbrio. Então, eu li uma parte do livro, mas eu queria terminar ele. Eu tinha essas 2 horas, eu ouvi ele por 2 horas para finalizar. Então,
Então, eu acredito nessa comunicação e nessa conexão através de um equilíbrio também. É verdade, esse contato, né? Inclusive, Uhum. está voltando muito esse resgate do toque, porque a gente precisa, Sentindo falta. né? Tem sentido falta. Agora, Um achatamento natural da curva, É. né? Porque tudo que inicia é lá, né? Todo mundo usando, e depois vai fazendo aquele achatamento e as pessoas vão entendendo, né? A rede social é a nossa vitrine, mas o relacionamento pessoa a pessoa é isso que fideliza, né? com certeza. E hoje em dia, ainda o melhor marketing que tem é o boca a boca, né? Tem um nome mais bonito pra isso, né, Ju? Esses markets, né, que a gente usa aí, esses nomes Mas americanizados, mas a famosa boca a boca. É a indicação, né? É. Porque se você não conhece, você vai na rede social. Mas se você já encontra um seguidor ali que é incomum, você já vai perguntar, né? Hoje eu passei por uma situação muito engraçada que uma cliente minha foi numa outra cliente e eles não sabiam. E aí essa minha cliente falou assim, eu preciso fazer foto semana que vem. Ela falou, vou te indicar uma fotógrafa. Ela falou, não, eu vou te indicar a minha. E aí no final das contas... Que legal, que bacana. Isso é o maior exemplo de boca a boca, né? Isso é o Eu acho que realmente funciona, né? que funciona, porque quando a pessoa faz uma indicação, uma coisa que funciona também, por exemplo, é o WhatsApp de grupos pequenos, por exemplo, de bairro. Porque aí a pessoa indica, você fala, aqui no bairro, né? Então, é isso que cria realmente conexões mais verdadeiras, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Mas aí, que bacana, né? Tão bacana quando acontece isso, a gente... Mas o boca a boca pode acontecer, Kátia, mas já pensou a gente entrar ali no celular e ver uma pessoa... Essa história a gente tem que contar, porque é uma história junta, gente, não tem como. Aí alguém me indicou, eu fui lá, entrei, era uma pessoa sem camisa, sabe? E segurando uma bebida. Nada contra, mas ele era um profissional. Tanto que eu falei, mas tem um número profissional? Não, esse é o profissional. E realmente, a gente teve a história, e ela tem uma história assim, e eu tenho outra história, não é a mesma pessoa. Sim. Outra pessoa indicou e eu mostrei pra ela. Eu falei, olha que de verdade, eu não entrei em contato com o profissional. Pode ter sido uma questão assim de, Juliana, né, que foi preconceito, mas eu falei, ele não me passou segurança. Segura. Também acho, não dá pra... Ele não vende bebidas, ele vendia outra coisa. Se a gente vende bebidas, a gente pode, né? Se eu trabalho com palestra, se eu estiver lá com o microfone, beleza. Mas se outra pessoa que não trabalha com palestra tiver com o microfone, não vai fazer muito sentido, é mais ou menos assim. A gente acaba fazendo essas ligações, né? Por falar em conexões e ligações, eu vou fazer uma pergunta para você agora, Fran. Tem uma fotógrafa que eu gosto muito, a Susan Sontag, que ela fala assim que para a gente fazer uma boa foto, temos que estar conectadas a mente, o olhar e o coração, para a gente poder realmente fazer uma boa fotografia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você sente, realmente às vezes a pessoa está bem vestida, né, e não consegue passar. Como que você pode falar assim para que realmente tenha uma boa foto? A Ju deu um exemplo que a pessoa quer às vezes pôr um blazer, mas nunca usa blazer, né? O que você poderia falar mais sobre isso? Eu brinco que a melhor luz que a gente tem é a luz que vem de dentro, né? Não existe uma luz melhor do que essa. Mas existe na nossa área, tem dois tipos de fotografia, né? Então é a fotografia e o retrato. A fotografia é mais espontaneidade, então não se interessa muito pela pessoa, é a situação. Então você cria ali aquela situação de alegria, né? Uma revelação dos pais, que é o neném, a maternidade ali, e você registra aquele momento. O retrato, que é o que eu trabalho, ele tem a ver com a essência. Então, não é só você colocar uma roupa e ir lá e tirar a foto. É você fazer um estudo da personalidade. E o maior desafio que a gente tem hoje é que as pessoas já não se conhecem mais. Gastamos muito tempo fazendo várias coisas, mas a gente não gasta tempo sabendo quem a gente é. Quando eu pergunto quem é você, é a pergunta mais difícil de ser respondida. As pessoas já começam, eu sou mãe de fulano, eu faço... Não é o que você faz, é quem você é, o que você gosta. Inclusive, no retrato, muitas vezes eu falo para os meus clientes assim, se você tá com um dia ruim, não venha fotografar. Porque é exatamente isso, é o olhar, é o coração. A foto tá bonita, a maquiagem tá perfeita, mas dentro de você vai transmitir algo que não tá legal. Então é melhor que a gente remarque o ensaio, que você esteja bem, do que você fazer só um teatro. Porque, como eu falei, o nosso cérebro, ele sabe identificar o que é de verdade e o que não é. Então, o posicionamento de imagem, ele vai além do retrato. Porque colocar uma pessoa sentada numa mesa bonita, com uma roupa bonita, todo mundo parece igual. Mas o posicionamento de imagem é a pessoa saber primeiramente quem é, para depois comunicar. E quando ela olhar aquela foto, ela fala, poxa, eu gostei dessa foto, né? Porque também tem muito isso. Às vezes as pessoas falam,
tá linda a foto, mas a gente não se Não reconhece. se acha. E também tem a questão com quem que você quer falar. Uhum. Né? Recentemente eu também passei no meu estúdio com uma situação de eram 2 professoras que estavam fazendo um material de venda online para professores recém-formados. E aí elas chegaram com a ideia, com uns blazers ali, e tudo lindo, assim. Aí eu falei assim, beleza, mas vocês não vão vender. Ela falou, mas por que não? Eu falei, porque o produto de vocês custa R$450. As pessoas que vão olhar para você vestida desse jeito, vão dizer, eu não tenho dinheiro para pagar elas. Vocês podem, sim, mostrar autoridade, mas não precisa ter fato do blazer. Aí a gente fez, né, toda uma composição com a suavidade do tecido. Então, que nem o seu tecido com textura, ele indica força. Um tecido mais liso. Você pesquisou antes pra vir, né? Fala isso. Muito. A minha saia que é mais fluida é a que trazer um pouco mais de leveza. Porque eu já sou mais forte, já falo, já tenho minha opinião forte. Então a gente dá essa equilibrada no visual. E aí a gente fez esse trabalho e hoje em dia elas estão assim, deslanchando, mas elas entenderam que não é o blazer que faz o posicionamento de imagem, e sim saber quem você é e com quem que você quer comunicar, né? Isso é tão, nossa, maravilhoso e vai muito além de fazer um retrato realmente, né? Inclusive, na Folha da Mulher desse mês, o tema é falar sobre o seu autorretrato. Sim. E realmente as pessoas não sabem quem é. Elas, na verdade, estão buscando ser outras pessoas o tempo todo, né? Uhum. Se equiparar. Então fica realmente difícil. Quando eu desenvolvi o meu método de posicionamento, eu ouvi uma frase que me incomodou, que falava assim, finja até ser verdade. E eu discordo. Uhum. Eu falo assim, finja até você ter um problema na sua cabeça. Uhum. Porque quando a gente se afasta da verdade de quem a gente é, a gente até sustenta por um tempo, mas começa a dar umas angústias, acaba dando um cansaço de você vestir um personagem. Então, quando você e você assume quem você é, você tem liberdade para agir, para tratar o cliente. É a mesma coisa, eu falo com as mãos, já viram aqui. E aí, no meu posicionamento de imagem, o primeiro que fizeram comigo, eu tinha que ser séria. Não podia sorrir. Segura. O meu posicionamento era do mago, então eu tinha que ser misteriosa, seca, igualzinha eu sou, né? Funcionou, realmente, eu elevei meu ticket, mas aquilo me causava angústia de ir pro estúdio e pensar, ai meu Deus, vou ter que ser a chata. E aquilo não conectava os meus clientes, sabe? E aí, quando eu descobri, né, através de Carl Jung, o que ele queria? O que ele queria era ajudar as pessoas a se desenvolverem, a encontrar a verdade delas, foi que aí eu descobri que o meu arquétipo, ele é um explorador, ele é um inocente com um explorador, então me dá liberdade para ser quem eu quiser. E aí, quando eu me desfiz dessas amarras, foi quando o meu negócio fez um boom mesmo, porque aí os clientes se conectam comigo. Sim. Tem muita gente, às vezes, que acontece, a pessoa marca um ensaio e ela quer as fotos. Mas ela quer o que acontece depois das fotos, que é a conexão, que a Ju fala muito, que é o café que eu, não digo que eu passo porque é uma máquina que passa pra mim, mas assim, o café que a gente senta lá, vai conversar, vai partilhar a vida, e é isso que acaba não fidelizando o cliente, porque eu não tô interessada em fidelizar, mas eu tô interessada com que ele se sinta à vontade, se sinta amado nesse momento, né? Porque uma sessão de retratos que revela quem você é, cura. Sim, é muito importante. E uma pessoa curada cura outras pessoas também. E a foto capta o momento, né? Eu lembro que, falando sobre fotografia, toda vez que minha filha ia fazer aquelas fotos da escola, na época que ela estava perdendo os dentinhos, eu falava assim para ela, Bi, fala o seguinte, se não sorrir, a mãe não vai pagar, que eu quero ver a janelinha da foto. Porque capaz ele fala assim, fica séria para não aparecer. Falam. Geralmente falam. Ai, que dó, já Agora eu não sei. Agora eu não sei, mas antigamente, assim, há uns 15 anos atrás, falavam para a criança... Não, quero tanto ver ali, então eu já falava, fala que a mãe não vai pagar, não vai comprar foto, tem que ter a janelinha. Então todas as fotos dela têm a janelinha. Mas olha que interessante, né, a gente falando sobre Folha da Mulher, falando sobre a mulher, eu sempre falo na palestra que eu tenho sobre a beleza cura, que às vezes a gente suprime etapas, né, porque assim, há pessoas que dizem, meu Deus, que feio essa banguela, mas pra mãe é a coisa mais linda, e viver essa etapa no tempo certo nos poupa de muitos traumas, né, então... Imagina aquela criança que não teve a mãe que quando sorria, que a mãe quer ver a tua janela. Ou a própria mãe fala, fecha a boquinha, você tá feio. Isso já é gerando traumas que a gente na vida adulta vai ter que lidar. Sim, com certeza. E lida com muita gente, né? A Fran sempre conta muitas histórias, a gente adora os causos da Fran, então engraçado, você devia ter feito a pergunta ao contrário, eu falar dela e ela falar de mim, gente. E como a gente se conhece, era fácil. É interessante isso, sabe? Mas eu falo da Fran porque as pessoas, às vezes, ela já passou por várias situações e uma delas, como ela falou, da cura, né?
Pessoas que não gostavam de sorrir. Pessoas, às vezes, não, porque eu não gosto do meu sorriso. E não foi contar se passou algum trauma na infância, mas alguém deve ter falado para ela, ou ela própria viu uma foto e não gostou. E a Fran, outra coisa que ela fala, às vezes a cliente não vai voltar para você, a gente volta. Ela fala assim, se a foto te representa, beleza, vai usando aquela foto por um tempo. Mas daqui a pouco você muda o cabelo, daqui a pouco você faz algo diferente. Ela cuida muito com esses detalhes, né? Adianta, meu cabelo é liso e escorrido. Aí eu vou numa formatura, faço ele cheio de cachos. No meu casamento, no meu cabelo era assim, cheio de cachos. Naquela época a gente fazia, 20 e poucos anos atrás, né? Cheio de cachos. Mas não me representa, porque eu não uso os cachos dia a dia. Então, as fotos da Fran e para empreendedoras, eu digo isso para qualquer pessoa que vai fazer foto, não esqueçam. Pensem no que você faz todos os dias, como você faz. Se você anda de cabelo preso, faça fotos também de cabelo preso. Se você gosta mais de vestido, fique de vestido. A empreendedora, ela tem que passar a verdade. Eu falei muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, e o Johnny até comentou que gostou muito do último texto, porque pareceu mais verdadeiro do que todos os outros, mas porque eu estava muito inspirada mesmo a falar disso. Eu tenho sentido falta das pessoas de verdade. Talvez por conta dessa IA que está vindo, que eu não sou contra. Não, e ela nos ajuda em muita coisa. O tal do Photoshop, agora tu resolve com a IA em alguns detalhes, mas não pode esquecer de quem você é, não pode esquecer da tua essência, não pode esquecer como que você se posiciona, o que você faz, porque a verdade, a palavra que você usou já, verdade. E parece simples, mas como eu falou, pergunta e a pessoa às vezes não sabe. E aí eu aproveito esse gancho e pergunto para você. Qual você acha que é a maior dificuldade das mulheres empreendedoras, né? Falta estudar mais, falta participar mais desses grupos? O que você acha que falta para a mulher ter mesmo um posicionamento, e um posicionamento que realmente ela possa decidir, estar ali naquela situação de decisão, que as pessoas olham e falam assim, olha, essa mulher é uma mulher empreendedora, decidida. O fato dela se conhecer é o primeiro passo, com certeza. Porque se ela se conhece, independente do que as pessoas falam, se ela conhece ela e o produto e o serviço dela, enfim, independente do que as pessoas falam. Porque eu escutei muito e ainda ouço, ela fala demais. E hoje eu vejo isso com o quê? Eu sou comunicadora. Então, assim, eu vejo isso como uma qualidade, mas eu precisei trabalhar em mim isso. Eu não tive que olhar as outras pessoas e falar, olha, para de falar que eu sou faladora, ou para de falar que eu faço áudios longos, olha, para de falar que eu falo rápido demais. Gente, eu sou assim. Então, eu precisei gostar de mim, saber quem eu sou. Então, a tua pergunta é muito clara. A empreendedora, a mulher, a pessoa, os homens, para não deixar eles de fora. Sim, eles precisam se conhecer, todos precisam se conhecer para que a gente possa passar essa verdade. Aí, a partir dali, como a Fran falou, a pessoa se conectou com você, ela sabe quem você é. Ela vai te buscar nas redes sociais, porque ela gosta, né? O famoso stalkear, né? A Fran falou assim, vamos fazer os nomes, né? Que o famoso boca a boca, eu lembrei que eu estava pensando, buzz marketing. Isso. Mas, eu estava tentando lembrar qual era o nome antes do marketing, é buzz marketing. Mas é o famoso boca a boca que a gente faz o tempo inteiro. Então, assim, a gente precisa ser de verdade. A partir do momento que a gente é de verdade, as pessoas se conectam e a empreendedora, ela faz acontecer, tanto se ela tem um produto ou se ela tem um serviço. Porque as pessoas vão te olhar e vão acreditar no que você faz e vão te contratar, não pelo preço, mas porque elas confiam em você. Eu não consigo fazer foto com outras pessoas e não é porque eu fiz uma amizade com a Fran, né? Além da amizade, é por conta de que ela me passou confiança. Eu não pergunto preço em outros lugares. Por quê? Porque eu gosto do trabalho dela. Então, assim, ali fica e você não vai mais perguntar. Então, acredito que qualquer empreendedora que for tomar à frente, saber exatamente o que vende, porque também não pode não saber, né? Nem produto e serviço, você tem que ser muito esperta do que você faz, né? Ter firmeza no que você fala. Agora, não sei exatamente, será que a gente faz no parque a foto? Será que a gente faz no estúdio? Não! Você tem que deixar a pessoa decidir o que ela gosta, o que ela se sente bem, fazer as pesquisas que a Fran faz, porque vocês pensam que é só foto, gente, não é só foto. A gente vai ali, a gente entende um pouco quem você é, né? Se eu gosto de usar rosa, eu vou usar rosa. Se eu gosto de usar... Se eu mudei para azul, já fiz uma sessão de fotos que eu não usei nada e eu não era eu. E a Fran sabia disso. Porque eu olho para aquela capa, parece que eu me sinto naquele lugar. Que é uma das belezas da fotografia, que é captar as emoções. Exatamente. Então, se eu pudesse dizer qual capa me chamou mais atenção, realmente foi eu lá, Irmã Maria. Que bacana. E além disso, as crianças, é muito dolorido. Eu fiz um trabalho lá também de fotografia. É muito triste você
elas não poderem ser mostradas, elas não se veem. Eu tirei várias fotos e fiquei mostrando para eu elas. mandei depois todas as fotos, né? Porque eles querem se ver, né? A gente mandou, eles imprimiram, tem várias colocadas lá, assim, me deram bacana. para as crianças, né? É. Porque para elas foi uma experiência Sim, também, ser sim. fotografado por Ter um fotógrafo. e não pelo celular. Isso é muito Que é bacana. um outro drama que a gente vive no nosso tempo, porque ninguém revela mais foto. Não se pega mais na mão para ver a foto. É verdade, é muito E importante. para as crianças, principalmente lá no lar, isso foi assim, como se fosse um grande presente, né? E foi perto do Natal, foi bem emocionante. Foi linda mesmo essa capa. Eu realmente acho foi maravilhosa. Eu gosto de todas as capas. Né? Não, eu também gosto. Não, sim, é super legal, mas é que eu fui colocada aqui numa situação delicada. Escolher uma, né? Até porque, assim, às vezes eu tiro uma foto e falo assim, gente, eu adorei. A pessoa fala também. Eu falei, mas a gente não pode julgar, porque eu sou artista, você é a obra de arte. Tem outra pessoa. Então, assim, mas realmente, toda a capa que a gente fez até hoje tem uma história e depois teve uma conexão, né? Então, todas as que passaram, ou a gente já conhecia e acabou se aprofundando um pouco na escolha da roupa e tudo mais, mas todas elas continuam ainda na minha vida, né? Que bacana, porque uma coisa muito bacana da Folha da Mulher, das capas, é que não são capas patrocinadas, são capas escolhidas por história, pela história, pelo propósito. Então, eu acho assim uma coisa muito bacana. E por falar em capa, propósito, vou fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer um jogo rápido agora? Vamos. Então tá. Eu queria que você, Ju, me falasse assim, uma mulher que para você te inspira. Minha mãe. E daí falar dela, daí não tem como não me emocionar, porque muitas pessoas, né, podem dizer, né, existem várias pessoas que me inspiram, é claro, na vida, mas eu sou quem eu sou porque foi ela que me criou, foi a forma como ela me criou, e lógico, a gente tem uma ligação muito forte, eu e ela, eu sou filha única, né, da minha mãe. Ela teve outros bebês, mas não chegaram ao mundo, né, e eu sou a terceira que ficou. Eu falei, mãe, o que você fez para eu ficar ali? Não sei, eu fechei o útero ali, você ficou e você nasceu. E aí a gente conversa muito sobre isso e essa ligação sempre foi muito forte entre eu e ela me equilibra. Quando a gente fala de mãe, né, o colo é até 45 anos, né? Hoje eu tenho 45 anos e eu ainda peço colo para ela. Então, quando ela vem, é algo que eu relaxo um pouco mais. Então, eu falo para os meus filhos a mesma coisa, né? Os meus filhos têm 20, 17 e 9. Mas a gente vai dar colo por muitos anos, porque eu vejo isso pela minha mãe. Então, minha mãe é uma mulher incrível, não teve muito estudo, né? Vem de uma cidade que também não é uma capital, mas realmente ela é uma mulher que sabe trabalhar o financeiro, sabe administrar a vida, sabe fazer amizade, sabe acolher as pessoas, sabe servir. Minha mãe é uma excelente servidora e acredito que muito disso, de servir as pessoas, de fazer pelas pessoas, veio dela. Então, ela é minha inspiração. Que bacana. Bacana mesmo. Eu tenho uma filha que é filha única, então, né, já vou dar colo para ela bastante tempo também, com certeza, com certeza. Fran, e você? Para você, qual uma mulher te inspira? Eu, quando recebi a pergunta, fiquei pensando e eu cheguei à conclusão que seria minha mãe também. Mas eu não vou copiar a resposta dela, porque tudo que ela falou da mãe dela se encaixa na minha. Só que nós somos em 4 irmãos e um no céu. Então, minha mãe tem um pouquinho mais de filho. Mas se eu pudesse falar de uma mulher que me inspira, sou eu mesma. E não estou sendo egoísta, não estou sendo egocêntrica. Não é falsa modéstia? Não é falsa modéstia, porque às vezes nas empreendedoras a gente encontra o quê? A gente fala assim, Kátia, você é uma excelente artista plástica. Você fala assim, imagina, mas você estudou, você se preparou para ser essa pessoa. Né? Então, quando eu olho para mim, eu tento ser a minha inspiração de amanhã. Que bacana. Santo Agostinho fala, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, eu passei bastante tempo me conhecendo, me aceitando, e todos os dias eu olho para frente de ontem para eu tentar ser a Fran melhor hoje em dia, né? Então, assim, é óbvio que minha mãe é a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, ela já faz café para um monte de gente aonde ela trabalha, mas aí, como eu não quero copiar a resposta, a pessoa que me inspira, a mulher que me inspira sou eu. E eu acho que todas as mulheres precisam pensar um pouco nisso, que as mulheres sejam a sua própria inspiração. Sim. Não ser melhor para ser como outra pessoa, né? Às vezes a gente não se dá valor porque a gente tá com as nossas inspirações deturpadas. Então, que a gente possa ser a nossa maior inspiração. Mas sabe que São Tomás de Aquino vai dizer que ser amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então, faz muito sentido a gente escolher da nossa mãe. Ótimo. E aí, eu vou fazer uma pergunta que acho que faz muito sentido nesse mundo louco que a gente está na correria, que eu acredito que seja até um elemento de luxo quase, né? Mas não precisa ser de luxo. Quero que vocês falem
qual lugar que você se sente em paz? Também foi fácil. As 2 primeiras perguntas foram fáceis para mim, eu respondi bem rapidinho. A terceira que eu fiquei pensando mais. Mas um lugar de paz é minha casa. É minha casa e não é a casa física, é meu lar. Então, eu me sinto muito confortável, é um lugar que quando eu entro, dou o primeiro passo, eu sei onde eu estou chegando, eu sei que vou encontrar minha família, né? Meu marido viaja um pouquinho, mas quando ele está, isso é muito bom, olhar sentar no sofá, sabe? Ficar com tudo, né, escurinho às vezes, ou com a claridade natural entrando, ou não ligar uma TV, não usar o celular. O meu lugar de paz é a casa. Eu acredito e ele é o meu equilíbrio também, porque daí quando eu chego, daí eu equilibro para poder viver essa vida tumultuada, né? Eu parei de falar a palavra correria, gente, vocês têm que começar a fazer, que era bem fácil. Verdade. A gente para de correr tanto. Então eu falo sobre desacelerar, tenho falado muito sobre isso, apesar de ser uma pessoa muito acelerada ainda, mas eu consigo chegar, quando eu vejo que eu estou lá, eu me puxo sozinha hoje, né? Então a minha casa faz isso, ela me puxa para dizer assim, cheguei onde eu quero estar, e é o meu lar. Então, assim, hoje é uma casa física que é onde eu estou, mas onde eu estiver com a minha família, onde eu estiver, com certeza vai ser o meu lugar de paz. Que maravilha, que maravilha. Você, Fran, qual é o seu lugar de paz? O meu não é novidade para ninguém, porque eu sou celibatária, né? Então o meu lugar de paz é dentro da igreja, né? É estar na presença de Deus, né? Assim como você não colocou um lugar físico, também não vou colocar que é estar na presença de Deus, porque é ali que eu sei quem eu sou e eu sei quem sabe de verdade quem eu sou, né? Então uma das perguntas que você fez foi o que leva uma mulher a ser uma empreendedora de sucesso, né? E eu acho que é alinhar o propósito com aquilo que Deus te criou para fazer. Nós todos recebemos uma missão quando nós nascemos, e quando a gente alinha a nossa missão, o nosso propósito com o nosso ganha-pão, então é ali que a gente tem paz. Então hoje a paz eu encontro quando eu estou diante do Senhor, e é onde eu posso chorar, onde eu posso ser quem eu sou. Acho que é muito semelhante com o que a Ju sente em casa, porque ela pode ser a Ju. Ela não é mais a Ju do Leis, ela não é mais a Ju amiga de ninguém, ela é a mãe, ela é a esposa. Então ali diante de Deus também, eu sou a Fran, eu sou a filha, eu sou a esposa, eu sou a amada. Então é onde eu realmente me recarrego. Pode me tirar a fotografia, pode me tirar o meu nome, minha reputação, mas se me tirar Deus, eu já não sei mais me reconhecer. E é a casa, né, Fran? E é a casa também. Casa, por isso essa pergunta eu acho tão importante, né? Qual é o lugar de paz? E aí, pra gente finalizar, queria saber uma resposta assim, pra você, o que é ser mulher? Então, essa que foi a pergunta que, gente, é muita coisa, ser mulher. Aí eu comecei a perguntar tudo, né? A gente é mãe, a gente é esposa, amiga, e a gente é filha. Empreendedora, né? E aí tem todas as funções que nós temos, né? E tá tudo bem, porque realmente Deus nos criou diferente do homem, né? Nós temos essa habilidade diferente deles, de fazer tudo ao mesmo tempo, né? De fazer ali as conversas. A gente aqui, quantas coisas a gente conversou. Não tô dizendo que vocês homens também não sabem fazer podcast, calma. Mas essa coisa de... A gente começa e termina um assunto, né? Não, a gente já abriu muitas caixas e não fechou nenhuma, né? Então, muitas vezes a gente tá fazendo lá, conversando 3 assuntos do mesmo, né? E a gente vai interligando uma coisa com outra, o homem já não consegue. Então, para mim, ser mulher é trazer essa questão, saber e aceitar que você é assim. Essa é a palavra. Aceitar que você é mulher e que você é diferente. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer criar um personagem. A gente fala muito, né, sobre persona, sobre personagem, como que a gente deve viver, como que a gente deve se posicionar, como a Fran falou. Em casa, eu sou diferente, é claro. Então, assim, a gente até utiliza esse nome. Eu tenho um personagem quando eu estou na empresa, tenho um personagem quando eu estou no podcast, tenho um personagem quando eu estou em casa. Não é que ele é fictício, é só porque eu aceito quem eu sou em cada ambiente. Com as minhas amigas eu falo diferente, não falo como eu estou falando aqui em casa, né? Eu sou uma mãe firme, eu sou uma mãe diferente. Todo mundo pensa assim, mas, né? E com o trabalho também é diferente. Então, assim, ser mulher é aceitar quem você é de verdade e buscar o equilíbrio, né? Porque a partir do momento que você busca o equilíbrio, tudo vai viver na sua vida, você vai ser verdadeira. Então, seja uma mulher de verdade. É isso que eu digo. Que ótimo, isso mesmo, isso mesmo. Você, Fran? Então, para mim, essa pergunta também pegou, né? Porque a gente fica pensando o que é ser mulher. Mas eu não poderia ter um outro olhar para a mulher senão o olhar de Deus, né? Porque se a gente pegar a história bíblica, por que Deus criou a mulher?
Porque Adão reclamou. Basicamente é isso, A culpa né? é dele. Exatamente. Mas quando a gente vai pegar os escritos em português, está dizendo que então Deus criou uma ajudante para ele. E aí parece que a mulher está em um lugar diferente, um lugar de submissão. Mas na verdade, a palavra em hebraico é ezer, que quer dizer uma ajuda que veio do céu. Então, para mim, ser mulher é realmente isso, uma ajuda que vem de Deus, que vem do céu, né? Uma ajuda que traz o homem para o centro da casa, que traz o homem para o centro de quem ele é. Então, não é diminuída, não é aumentada, é estar onde Deus quer que você esteja. Ser mulher é poder ser co-criadora, co-participadora do reino de Deus. Que maravilha. E para você, Kátia, o que E agora Pra vamos fazer a mim, pergunta ser para ela. mulher é ser eu. Eu nunca me vi, nunca me pensei de outra forma, né? É como eu olho as coisas. Uma das características que eu acho que eu tenho mais, assim, é que eu me surpreendo com tudo. Tudo me desperta interesse, é uma planta, é uma forma de fazer uma comida. Eu gosto de fazer várias coisas, inclusive por isso, porque de uma certa forma tudo me encanta. Eu acho assim que, por exemplo, essa conversa hoje, eu nunca pensei em ser apresentadora, né? Mas hoje aqui eu estou me sentindo assim tão bem. Foi tão gostoso a nossa conversa. Eu aprendi tanto e eu acho que é isso, né? É você estar plena naquele momento. É isso que eu sempre me vi como uma mulher. Sempre gostei dessa coisa do feminino, sempre me encantei. Então, é isso. natural para Natural, né? Então, não consigo me ver de outra forma. Quebrei o protocolo. Mas eu achei ótimo. Isso é bem nosso. Mas isso que é gostoso, né? Então, vocês viram esse programa, a gente inaugurou de uma forma tão gostosa, tão leve, e esse é o propósito do FolhaCast. Nós falamos de assuntos maravilhosos aqui, como conexões verdadeiras, empreendimento feminino, imagem, autenticidade. Eu quero agradecer muito, 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 porque, olha, é muito gostoso esse programa inaugural. Amei. Muito, Ju, Fran, muito obrigada, foi uma delícia. Deus abençoe a todos. Eu agradeço demais e espero vocês no próximo episódio do FolhaCast. Muito obrigada!